você que está nos assistindo, agradecemos a sua presença nessa nossa Masterclass. Estamos abordando um assunto que todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer ter o sucesso. Então a gente está falando de 8 princípios para o sucesso em qualquer área de atuação da educação física. Eu vou falar isso porque eu tenho mais de 30 anos de atuação na educação física em diversas áreas e pude observar bem o que acontece em cada uma delas. E continuei buscando e busquei o sucesso na educação física. Quem já teve mais contato comigo, principalmente quem foi meu aluno no curso superior de educação física, lembra que eu sempre defendi a educação física como uma profissão viável, uma profissão que está inserida num ramo de negócios que tem muito dinheiro, então tem muita possibilidade da gente ter o sucesso. Mas o primeiro ponto que eu queria abordar, o que é o sucesso? Na minha opinião, sem adentrar muito aí em coisas muito científicas, sucesso é você ter um resultado satisfatório para alguma coisa que você estava buscando. Então você pode ter o sucesso emocional, você pode ter o sucesso social, você pode ter o sucesso financeiro. Então, tem diversas formas de sucesso. Lógico que se a gente conseguir juntar todas as áreas, ter o resultado positivo que a gente espera, a gente está sendo muito bem sucedido. E eu tenho certeza que quem faz educação física, quem trabalha com a educação física, trabalha com o que gosta. E isso a gente já pode encarar como um sucesso. Porque muita gente trabalha com o que não gosta. Aí o trabalho se torna uma cruz, não é verdade? Então isso já é um sucesso, você fazer aquilo que você gosta. Agora, a educação física ela é bastante ampla, né? Ela tem a área escolar, ela tem a área do fitness, que é uma grande área de atuação do profissional da educação física, as academias, o emagrecimento, a estética. Tem a área do condicionamento físico para o bem-estar, que é uma área que está ganhando muita força, saúde, né? Qualidade de vida. Temos a área do treinamento esportivo, treinamento de rendimento, o esporte de rendimento, a competição. É uma área que mostra muito a questão financeira do esporte, a questão física do esporte, um prevalecendo sobre o outro, tendo sucesso na performance sobre o outro. Temos a área da terceira idade, que está ligada à manutenção da independência funcional e, consequentemente, com a qualidade de vida. Então, promover isso é promover sucesso para o seu cliente, é você ter sucesso ao promover isso com o seu cliente. Temos a área das empresas, que é uma área muito nova, que está se abrindo. A gente sempre costuma confundir com uma parte da atividade física na empresa, que é a laboral, só que a atividade física na empresa é muito mais ampla. Não quer dizer que você está promovendo sempre a atividade física ali para ganhar produtividade, como é a laboral. Você pode estar promovendo como principal objetivo a qualidade de vida, e o funcionário satisfeito, lógico, ele vai render melhor. Mas o principal objetivo é qualidade física, aptidão, lazer. Temos a recreação e lazer, já que a gente falou em lazer, temos aí profissionais que se especializaram nisso. Uma área que, de certa forma, a educação física abre um pouquinho mão, mas é uma área que nos compete também. Temos a área hospitalar, uma área nova que não só lida com aquela pessoa que tem algum problema de saúde, que está internada por muito tempo, precisa ter uma atenção dessa parte do movimento, né? Como as pessoas que trabalham com essas pessoas. Eles estão muitas horas dentro do hospital. Se a gente for ver, muitos profissionais da área de saúde trabalham por plantões, e plantões muito longos. E aí acabam não tendo tempo de cuidar de outras coisas na sua vida, fica difícil organizar. Então é uma área que abre aí pra gente. E uma área que sempre também tivemos uma grande atuação, embora ultimamente não esteja muito relacionada ao sucesso financeiro, que é a área da educação física escolar. Mas e o sucesso de você fazer uma geração ter mais cultura, ter mais educação, ter mais possibilidade de também ter sucesso? Isso também é um sucesso. Então a gente pode dizer que a nossa profissão, que por lei tem que organizar, planejar, pesquisar, avaliar, desenvolver, aplicar, promover, prescrever atividade física e esporte,
te dá muita condição de ter sucesso e trazer o sucesso para os outros, que também é um sucesso na minha concepção. E na minha abordagem, os princípios que trazem sucesso para a educação física em qualquer área, nós temos que entender uma coisa: a gente só vai ter sucesso se a gente entender uma linha que você tem uma situação antes, uma situação que você quer chegar, que é o teu resultado, que vai te dizer que tem sucesso, e o que você faz para ligar essas duas coisas. E aí, se a gente for ver, a gente está falando de antecedência, consequência e interdependência. Estou há muito tempo na educação física e quem me conhece sabe que eu trabalhei muito tempo com esporte de rendimento, com treinamento esportivo. E o treinamento esportivo tem os princípios científicos do treinamento, que eu sempre falo neles, que fazem essa ligação. E aí eu comecei a ver, ao longo do tempo, que eles não se restringem só ao esporte. Esses princípios eles são aplicáveis na nossa vida. Que princípios são esses? O princípio da individualidade, o princípio da adaptação, o princípio da sobrecarga, o princípio da variabilidade de carga, o princípio da continuidade, o princípio da especificidade, o princípio da conscientização objetiva e o princípio da segurança. Esses princípios, na abordagem que a gente vai dar agora, você vai ver que eles te conduzem ao sucesso em qualquer área. O primeiro princípio que a gente aborda é o princípio da individualidade. O que ele diz? De maneira bem simples, cada um é cada um. E o que isso tem a ver com sucesso, né, em qualquer área de atuação da educação física? Você tem que entender que não existe uma coisa que é regra geral. Você tem que ver a quem você quer atender, qual é o resultado que você quer promover para aquele tipo de pessoa, para você entender como é que você vai levar ela lá. Isso no marketing se chama posicionamento, se eu não me engano. Não sou expert na área, mas eu tenho aprendido isso. Quem é o cliente que eu quero atender? Qual é a minha capacidade? Eu, como indivíduo, o que eu tenho de capacidade para oferecer para ter sucesso? Se eu vou querer oferecer alguma coisa que eu não tenho a capacidade de fazer, eu não vou ter sucesso, eu não vou chegar naquele resultado esperado. Então eu tenho que combinar a minha individualidade com a individualidade do meu cliente, com a individualidade da situação para podermos alcançar um resultado esperado, o sucesso, seja ele um resultado na competição, seja ele promover uma boa estética, seja ele promover a boa saúde, seja ele promover a independência funcional do idoso, seja ele promover maior produtividade na empresa, seja ele qual for. E, lógico, todos nós, profissionais de educação física, ganharmos aquilo que achamos que merecemos para termos o nosso conforto. Isso também é um indicador de sucesso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que eu faço de bom, qual é a minha capacidade, qual é a minha habilidade, ou então o que eu tenho que desenvolver para fazer isso. A quem eu vou atender, como é que eu vou chegar nele? Tem que ser uma coisa bem direcionada. E aí, quando a gente falou o que eu tenho que fazer para desenvolver, a gente começa a falar uma outra coisa, o princípio da adaptação. Que ele diz o quê? Que o organismo vivo ele se adapta ao estímulo que está sendo oferecido a ele. Então, nós não podemos ficar na zona do conforto para ter sucesso. Nós temos que procurar nos desenvolver. Nós temos que fazer o nosso aluno, o nosso cliente, sair da zona de conforto. Como? Oferecendo a ele uma estimulação que promova essa adaptação dele em vários sentidos. E aí a gente também tem que estar atento nessas estimulações, qual é a situação social, econômica e política de onde você está inserido. Porque se você estiver desatento a isso, você não está lembrando da individualidade. Você não vai saber qual é o estímulo que você tem que se adaptar para você chegar num nível elevado, mais elevado. Porque chegando em níveis mais elevados, você vai ter o resultado esperado, que você vai ter o seu sucesso. Lógico que quando a gente começa a se acostumar com essa situação, a gente volta a cair na zona de conforto. E aí a gente começa a cair numa ilusão de que está seguro, né? E aí, de repente, vem aquela situação diferente que acaba te dando uma rasteira. Então nós temos que estar sempre pensando em nos promover novos desafios. Você não pode ficar acomodado. A sua academia está com X clientes, você está tendo um faturamento X, daqui um tempinho aquilo ali vai cair na acomodação,
o seu cliente vai querer outra coisa. Se você não tiver apto para oferecer, o concorrente vai oferecer e você vai perder. Então você tem que entrar o quê? Na sobrecarga, novos desafios. O estímulo tem que ser mais forte para eu continuar tendo o sucesso, o resultado que eu espero. A gente tem que saber que as coisas, né, como a gente aprendeu no treinamento esportivo, elas acontecem em ciclos. Elas vão, tem aquele momento que você tem aquela reação de alarme, tem a adaptação, você promoveu a sobrecarga, ela chega num platô e aí você tem que dar uma variação para esse tipo de estímulo. Estamos falando aqui da variabilidade. E você só trabalha ali naquela situação, com aquele tipo de cliente, está sempre vendo aquilo. Se você não tiver novos desafios que tenham a ver com a sobrecarga, você também vai ficar sem promover novos resultados. E aí aqueles resultados que você quer acabam não acontecendo. Eu estou evitando de falar, mas na verdade, quando a gente fala muito em sucesso na sociedade capitalista que a gente vive, a gente está falando do sucesso financeiro. E muitos profissionais de educação física, como eu, passam pela crise de ter gostado de estar fazendo muito, gostar muito do que estava fazendo, não atentar para o lado financeiro e acaba, num certo momento, falando, poxa, eu trabalho tanto para nada. Aí você acha que não teve sucesso. Mas por quê? Você não atentou para essas coisas que a gente está falando. Então a gente tem que ter também uma especificidade. O que eu estou querendo? O que eu tenho que fazer? Nesse momento de crise, eu comecei a achar que a minha profissão não era viável. Só que eu vi que ela é viável, que tem dinheiro. E quem estava falando isso não eram profissionais de educação física, eram profissionais do ramo de administração, do ramo de economia, dizendo que o esporte, a atividade física, é o segundo maior ramo de volume de dinheiro movimentado no mundo. E no Brasil, eu sempre falo isso, nós temos uma lei que reserva esse mercado para nós, profissionais de educação física, e que nós não aproveitamos ainda. Então temos que ser específicos, temos que buscar conhecimento em áreas que não conhecemos. E eu sempre falo, esses princípios eles vão se interligando, eles não são isolados. Não adianta eu ficar reclamando, o governo, isso, aquilo, se eu não fiz a minha parte. Na verdade, eu passei por essa crise porque eu não busquei esse conhecimento específico. E olha que eu fui alertado. Um grande profissional de educação física, um dos responsáveis pela regulamentação da profissão, trabalhou nesse movimento, conhecedor de marketing, ele me alertava, olha, a profissão é um produto, no marketing tem um ciclo, você tem que aprender esse ciclo, você tem que aprender que você vive disso, o prazer de estar fazendo é bom? Ajuda, mas não é tudo. Mas eu não tive a maturidade o suficiente na época para aprender isso. E aí, a gente tem que manter o esforço e a perseverança, que é o princípio da continuidade. Você não pode parar. Vão acontecer momentos que você vai ter sucesso numa área, sucesso na outra, sucesso em todas as áreas, e você tem que estar atento, sempre buscando conhecimento, sempre buscando novos estímulos, novos desafios, entendimento das individualidades para continuar tendo o sucesso. É o princípio da continuidade. Mas eu estou fazendo isso há muito tempo e ainda não conseguiu. Aí eu lembro da história do cara que conseguiu fazer sucesso com aquela marca McDonald's, fast food. Quem assistiu aí o filme que conta essa história, ele fala da persistência. Quando a gente pega aí alguns ensinamentos de negócio, etc., fala-se da persistência. Persistência para a gente é o princípio da continuidade. Agora, não adianta você estar fazendo as coisas se você não tem consciência do que você está fazendo. Você está consciente que quando como eu já vi muitos colegas que faziam a dancinha da chuva para chover, para ele não dar aula, você está matando o seu mercado. Como é que você vai ter sucesso financeiro se você não planta para colher? Se você não mostra para uma pessoa que é o seu cliente, que é aquela pessoa que vai te pagar, que você é necessário na vida dela, porque você traz uma resposta para uma solução dela, você atende uma individualidade dela, você ajuda essa pessoa a chegar ao sucesso. Se você não está consciente disso, desse processo, como é que você vai ter sucesso também? Vai ficar culpando os outros? Você tem que estar consciente de
toda essa situação. E por fim, lá no treinamento esportivo, a gente fala do princípio da segurança. Como é que a gente vai ter a certeza que a gente vai estar tendo sucesso certinho? Se a gente aplica esses conhecimentos. Essa abordagem que eu estou tentando dar para vocês, que eu desenvolvi ao longo do tempo e pela persistência, pela continuidade, acabei tendo uma conscientização de que essa coisa não se restringe ao treinamento esportivo, mas é aplicável em todas as áreas da vida. Aí nós vamos conseguir aplicar isso de uma forma correta. E, apesar das críticas que às vezes são feitas às pessoas, né, eu sempre procuro ser ético. Eu sempre procuro ver, até dentro, há pouco tempo eu fiz uma postagem numa rede social falando, olha, se a gente vê a nossa qualidade, vê que a gente atende um cliente, eu não preciso ficar me preocupando com o meu colega de profissão, ele atende outro, e o mercado é muito grande. Então a gente está numa margem de segurança, de estar sendo ético, de estar promovendo o resultado esperado pelo cliente, de estar sendo ético conosco mesmo, né? Fazendo uma coisa que é correta e que vai nos trazer o resultado esperado. Então, a partir do momento que a gente conjuga esses princípios, que a gente percebe como é que eles são aplicáveis na nossa vida, e eu estou tentando fazer isso para vocês, estou partilhando aqui com vocês que eu acho isso importante. Eu confesso a vocês, a crise que eu passei de achar que minha profissão não trazia dinheiro, e eu passei sufoco mesmo. Não acho vergonha nenhuma falar isso. E eu não quero que ninguém passe por isso. Então pensa nisso, porque a gente pode aplicar isso e chegar ao resultado, ao sucesso que a gente quer. Ok? Agradeço vocês terem participado. Tem aí o nosso contato, qualquer coisa, qualquer observação, crítica, sugestão, partilhar opiniões. A gente está aí para isso mesmo.